Agora que vocês já viram a bibliografia que eu apresentei para que vocês possam entender melhor e continuar o estudo depois dessa aula, vou tratar rapidamente do assunto base que é a narratologia. A narratologia é um estudo recente, iniciado na França a partir de Roland Barthes e Gerard Genette. Temos como precursor desse estudo o já mencionado Vladimir Prop, que é um russo que pegou vários contos europeus, quase 500 desses contos, e a partir desses contos observados e estudados por ele construiu um corpo de estudo. Esse corpo ele dividiu em 31 funções narrativas. E para representar essas 31 funções narrativas, ele contou com classes de personagens, que nós vamos ver mais à frente. Uma narrativa, qualquer que seja, precisa ter e conter 3 elementos fundamentais. São eles: o narrador, o personagem ou os personagens e o cenário. Esses 3 elementos são o que compõem e são fundamentais para se escrever uma narrativa. Muito bem, vamos começar com o narrador. Para a construção narrativa, nós temos 3 elementos fundamentais: o narrador, o cenário e os personagens. O narrador pode ser onisciente, incluso ou oculto. O narrador onisciente, como o texto diz, tem visão ampla sobre a história, conhece-a do começo ao fim, geralmente é o autor, narra em terceira pessoa, mas pode apresentar fluxo de consciência em primeira pessoa, é o chamado discurso indireto livre. O narrador também pode ser incluso, ou seja, ele é um personagem que participa da história. Ele narra em primeira ou terceira pessoa, possui uma visão subjetiva e muito emotiva sobre os fatos, porque os vivencia. E temos também um narrador oculto. Ele não é participante da trama. Ele geralmente narra em terceira pessoa, é imparcial, conhece toda a trama, mas também vive naquele universo, vive naquela realidade. Ele simplesmente não participa da trama principal. Vamos agora ver personagens. Para os personagens, podemos trabalhar segundo Prop ou segundo Vogler. Na verdade, quando vocês verem um romance, um conto ou até mesmo um filme, vocês vão identificar elementos até mesmo dos 2 tipos de estruturas. No caso do Prop, ele chama de classes, os papéis dos personagens em relação às funções da narrativa. Segundo Vogler, os personagens se dividem por arquétipos. Em ambos os casos, mesmo chamando de classes ou arquétipos, estamos tratando de características psicológicas, comportamentais dos personagens, e não características físicas. Isso são estereótipos, que é um outro assunto. Muito bem, agora vamos aos tipos de cenários de uma narrativa. Podemos ter o cenário realista, o cenário de geoficção e o cenário fantástico. Para cada um destes, existem características específicas, como vocês podem ver no texto. No realista, trabalhamos geralmente em local que nós conhecemos, da atualidade. O geoficção usa um local fictício, porém com elementos que nós conhecemos, da nossa realidade. E por último, o tipo de cenário fantástico, que é um local fictício com elementos não experimentados, elementos fantásticos. Portanto, esses são os 3 elementos fundamentais da construção narrativa: narrador, personagens e cenário.